Esta imagem representa um alívio depois de 5 dias sem água. O acúmulo de roupas é apenas uma das consequências da interrupção no abastecimento. 2 vezes por mês a gente está com falta de água. Eles dizem que quebrou um cano, quebrou uma torneira e nunca conserta. Desde quarta-feira que a gente estava sem água, vai chegar hoje meu dia. Para quem tem um monte de bebezinho, um monte de criança, senhoras para cima e para baixo com balde, não dá. A caixa d'água, que deveria suprir a necessidade do residencial Monsenhor Chaves, bairro Planalto Bela Vista, não evitou o sofrimento dos moradores. Muita dor nas costas, nos braços e nas pernas, porque a gente está com 5 dias sem água. Segundo moradores, a falta d'água no local é comum. O que não falha é a conta. Socorro pagou R$ 39,00 no último mês. Nem hidrômetro tem na casa dela. Ele chega aqui e digita e me dá o talão. Só isso. Não tem medidor, não tenho nada. Como justificar o reajuste do valor de um serviço que não agrada? Mas foi isso que aconteceu e o teresinense que se prepare. O aumento de 6,5% na tarifa de água começa a vigorar em julho. De jeito nenhum, não tem justificativa nenhuma para aumentar. Porque nem que seja o mínimo possível, mas não tem. Porque a gente já é humilde. Não tem condição para tudo isso. Os 280 mil consumidores da capital sentirão os efeitos. A tarifa residencial social, que engloba famílias carentes que consomem até 10 metros cúbicos de água, vai passar de R$ 8,60 para R$ 9,17. Quem consumir acima disso, deixa de pagar R$ 19,60 de taxa mínima e passa a pagar R$ 20,89, mais R$ 3,89 por metro cúbico excedente quando a fatura for acima de 25 metros cúbicos. Valores aplicados à categoria residencial não social. Para as categorias comercial, industrial ou pública, a tarifa até 10 metros cúbicos passa de R$ 40,20 para R$ 42,85. O metro cúbico excedente sai de R$ 6 para R$ 6,40 até 25 metros cúbicos. Acima disso, a taxa sai de R$ 130,20 para R$ 138,70, mais R$ 7,59 por metro cúbico excedente. Na categoria pequeno comércio, a taxa até 10 metros cúbicos, que é R$ 19,60, passa para R$ 20,89. Acima de 10 metros cúbicos, vale a tarifa comercial. E vamos continuar falando sobre esse assunto, que nós estamos aqui recebendo o superintendente comercial da Agespisa, o senhor Raimundo José de Freitas. Superintendente, boa tarde, muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. O senhor acompanhou aí a reportagem do Tiago, que mostra em detalhes como vai ficar a tarifa de água aqui em Teresina, água e esgoto sanitário, na região em que é atendida pelo esgotamento sanitário, após quando o reajuste entrar em vigor. Mas o que o consumidor, o usuário, ele paga ali quando recebe a tarifa? A tarifa de água da Agespisa, ela tem uma composição de ter os custos do serviço e dentro do custo tem a parte tributária, que no caso você focou aí. A parte tributária ela é 3% de COFINS, aliás, de PIS, PASEP, e 7,65% de COFINS. Então, somando, dá 10,65% em cima do faturamento. É evidente que isso entra no custo, mas ele não vai discriminado lá na conta do cliente, esses impostos. No caso específico de Teresina, só Teresina, na última concessão que foi feita do contrato de programa, ficou previsto mais 1,1% sobre o faturamento para a AR7, a agência reguladora, e 1% para a prefeitura. Então, no total aí, vai dar 12,75%, sendo 10,65% no resto do estado e somente em Teresina 12,75%. Então, essa é a carga tributária em cima do faturamento. Faturamento bruto, seja ele recebido ou não. Isso em todos os níveis de consumo, do mais elemental ao mais complexo? Em todos os níveis. O faturamento da empresa, ele corresponde à soma do que é cobrado em todas as contas que é emitida ao cliente. Então, esse total forma o faturamento e em cima desse faturamento é a base de cálculo para a cobrança desses tributos.
Superintendente, se algum usuário se sentir prejudicado ou fizer algum questionamento sobre essa tarifa, como é que ele faz para reclamar ou para compreender melhor na prática como é que funciona? Procura quem? Qualquer posto de atendimento da Respisa ele tem as informações suficientes para o cliente entender o procedimento de cobrança da tarifa da empresa. Todos os percentuais, o que é Agora cobrado? eu gostaria de relembrar o seguinte, fala-se no aumento de tarifa. Na verdade, eu não chamaria um aumento, e sim um repasse de perda inflacionária. Quando há uma perda de inflação, motivada pela inflação, não é um aumento, e sim uma recomposição do valor perdido. A inflação que foi acordada pelo contrato de programa da Prefeitura com a Respisa foi a inflação apurada pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, pela Fundação Getúlio Vargas. Essa inflação medida de 12 meses, de abril de 2012 a março de 2013, deu 6,59%. A Respisa está repassando a partir de julho, portanto, com mais 3 meses do último reajuste. Defasagem, então. Defasagem é uma inflação de 12 meses sendo aplicada em 15 meses. Então, ela já tem 3 meses de prejuízo inflacionário aí, quando ela só vai recompor em cima de 12. Mas o senhor viu aí, a gente recebe diariamente aqui muitas reclamações em relação à qualidade do serviço. Tem muito usuário que está chateado com a questão do aumento, em detrimento da qualidade do serviço que é oferecido pela Respisa. Eu diria que a qualidade pode ter alguns questionamentos, principalmente em alguns bairros. Mas no tocante à parte de intermitência no fornecimento da água. Mas a água chega em todos os lares diariamente. Pode não chegar, ter água todo dia, mas em certos horários, à noite e tal. E o cliente também ele pode auxiliar muito a Respisa nesse processo, principalmente no combate ao desperdício, evitando usar a água de forma... Os comunicados, quando acontece algum... Exatamente. Às vezes tem pessoas que varrem a rua com a água, a calçada com a torneira, carro e tal. E ali há um desperdício muito grande e essa água desperdiçada, ela causa uma perda de pressão na rede e deixa de água para os locais mais altos em determinados horários do dia. Por isso é que onde tem intermitência, chega água à noite, porque há uma baixa de consumo e a água tem pressão para chegar na parte mais alta. O setor comercial da Respisa, superintendente, tem planejamento no sentido de ampliar ou regularizar a situação de usuários que às vezes não tem nenhum hidrômetro ali para medir o consumo da água? A Respisa vem fazendo um trabalho em cima de melhorar a micromedição. Hoje nós temos em torno de 90% das ligações medidas. Isso é exemplo no estado inteiro. Aqui também Teresina está dentro do mesmo contexto. Mas ainda tem muitos hidrômetros que a gente está trabalhando num processo de substituição, hidrômetros que estão na rede, mas já está parado, danificado pelas ações do tempo mesmo do uso. E tem muitas ligações ainda que estão sem hidrômetro. Então, essas que estão sem hidrômetro, com hidrômetro danificados ou parados na rede, a gente está tendo uma ação de substituir todos para melhorar também a ação do abastecimento. Porque o desperdício ele acontece principalmente na ligação sem hidrômetro e na ligação com o hidrômetro que está com defeito na rede. Superintendente, o telespectador está fazendo uma pergunta aqui, não sei se o senhor tem como responder. Pode. Ele disse que há meses comprou uma casa e está tentando passar para o nome dele, só que não dá certo e não está pagando. Será que quando eu mudar vou ter que pagar as tarifas atrasadas? Quando ocorre isto, a compra da casa, ele procurando a Respisa, com a documentação de compra e venda, o contrato de compra e venda, ou mesmo já a escritura no nome dele, isso é feito, passa normalmente para o nome dele. Se tem débito, o débito que está da data do documento para frente é reconhecido para ele. O anterior é reconhecido no nome do dono, do proprietário anterior. E um usuário aqui também pergunta, superintendente, e mostra a seguinte situação.
tem um histórico das suas contas, que tem mais ou menos um preço estabilizado, mas nos últimos 3 meses subiu de forma considerável e encontrou vazamentos na sua instalação residencial. Como o setor comercial, o setor competente da Gespisa pode intervir no sentido de evitar o prejuízo financeiro? A Gespisa, embora esse vazamento ocorra dentro do projeto do imóvel, que isso aí já é uma responsabilidade também do cliente, tirar o vazamento, porque é um projeto da casa, a Gespisa não fez parte da construção daquele projeto. Mas no caso de vazamento não aparente, ela faz uma revisão no consumo que foi motivado pelo vazamento. Então ele pode procurar o posto de atendimento, que ele tem regras para fazer a revisão do valor. É evidente que a empresa também não assume todo o volume que vazou, porque parte dele também é um comprometimento do cliente, mas ela subtrai uma parte. O Tony, lá de Taueira, está pedindo para o senhor explicar um pouquinho melhor essa história dos juros de mora na tarifa. O juro de mora, ele é um juro constitucional, ele é 1% ao mês, 12% ao ano. Então, a mora é o atraso em relação ao vencimento. Quer dizer, a partir, quando o cliente... É um termo, né? Superior. Exatamente. Mora quer dizer demora. Cada tarifa atrasada vem na tarifa seguinte aquele juro. Quando você fatura, a conta tem uma data de vencimento. Então, a empresa espera aquela receita naquela data. Quando ele não paga, ele já começa a desencadear um processo de incerteza da empresa quando vai receber. Então, os encargos de atraso é 2% de multa pela a falta de adimplência e 1% de juros de mora ao mês. Se ele atrasar 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí vai 1% de cada mês. Então, quanto mais tempo ele atrasar, ele vai sendo penalizado 1% ao mês, porque ele está tendo uma receita da empresa lá que não está entrando nos cofres da empresa. E agradecemos então a presença do superintendente comercial da Gespisa, Raimundo José de Freitas, pelas explicações aos telespectadores dentro aqui do nosso quadro O Povo Quer Saber. Doutor Raimundo, muito obrigado por ter vindo. Estamos às ordens para qualquer esclarecimento do caso. Muito obrigado e boa tarde. E se você tem sugestões,